Vamos virar aqui para bagunça das crianças. Olá, Oi, Janine. Bem, Tá conseguindo me boa ouvir? noite. Tudo bem? Tô sim. Perfeito. Boa noite, Thaís. Oi, tudo bom? Thaís. Olá, Boa noite. Agora vamos aguardar os intérpretes chegarem. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Bem-vindos a mais uma live da Clumier. Hoje nós temos dois convidados bem especiais que fazem parte da minha vida profissional e pessoal, são meus amigos. E a gente, ao longo desse tempo, a gente compartilhou sonhos, compartilhou expectativas, e hoje é o momento da gente aglutinar experiências de três professores, afinal somos três professores, que trabalhamos em áreas diferentes, com pessoas diferentes, mas que temos o propósito em comum de transformar a vida dessas pessoas. Só um minutinho que eu vou mandar uma mensagem para as minhas intérpretes. Só um minutinho. Enquanto isso, a Ayrton fala, se apresenta, depois a Thaís se apresenta, e depois, quando as intérpretes chegarem, a gente faz a apresentação formal. Perfeito, Janine. Muito obrigado pela excelente introdução, né? Acho que é mais do que um convite, eu acho que eu me sinto extremamente lisonjeado de poder fazer parte dessa noite, né? Junto com a Clomier, com a Thaís. Bom, então, para poder fazer essa pequena introdução, muito boa noite a todos. Eu sou a Ayrton. Conheci a Janine, né, em uma jornada de trabalho, onde dividimos algumas responsabilidades juntas. Bom, e aqui estamos, né, nessa noite, podendo trabalhar um pouquinho mais sobre um tema que é tão importante e, ao mesmo tempo, tão pouco falado, né, tão pouco explorado. Sou neuropsicopedagogo também, né, no finalzinho da formação. Tenho graduação em letras, licenciatura português e inglês, e me dedico plenamente à área da educação. É um prazer estar aqui com vocês essa noite. Nós já temos a intérprete, a Carliane, maravilhosa, lá de Canavieiras, e ela também é professora e também trabalha com pessoas surdas, e ao longo acho que da experiência profissional dela, eu tenho certeza que ela já conviveu com pessoas, alunos surdos com distúrbios de aprendizagem, e deve ter refletido em como que ela poderia auxiliar nesse processo com esse aluno. A outra intérprete é a Renata, muito querida também, companheira fiel de Carliane, e elas vão fazer um revezamento aqui no Instagram. Bom, gente, hoje o tema ele envolve a importância do neuropsicopedagogo para potencializar o desempenho educacional e profissional de pessoas com deficiência, mais especificamente com pessoas surdas. A Clumier, ela tem o foco em atração de talentos, qualificação profissional, inclusão de pessoas surdas no mercado de trabalho, e trabalhamos também com tecnologias assistivas para acessibilidade comunicacional em Libras. Então, eu sou Janine, esse é o meu sinal. Eu sou professora de educação profissional há 19 anos e também de ensino superior. Eu sou especialista em educação profissional e design institucional, e eu sou CEO da Clumier e também fundadora. Ayrton, pode se apresentar. Muito boa noite, Janine. Boa noite a todos. Bom, eu sou o Ayrton, né? Sou neuropsicopedagogo em formação, no finalzinho da minha graduação. Sou professor também, né? Em letras, português e inglês. Tenho um sinal da comunidade surda também. O meu sinal é este. Sim, também já faço parte de alguns movimentos, né? De inclusão e educação especial. Tenho 28 anos. E estou aqui por um convite não só de uma colega de profissão, mas de uma grande amiga, de uma pessoa que admiro demais, que é a Janine. E é uma honra poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória enquanto pesquisador, enquanto educador, né? E acredito que juntos a gente tem um propósito muito grande, e esse é o meu principal objetivo aqui nessa noite. Agora é com você, Thaís. boa noite, Viviane, Ayrton.
Bom, meu nome é Thaís, eu sou professora especializada com dificuldades de aprendizado e fui convidada, né, pela Janine para participar dessa live, onde a gente pode trocar um pouquinho mais de informação. É sempre um prazer estar compartilhando conhecimento com vocês, caminhar com vocês. É um desafio muito grande, né, a neuropedagogia para surdos, mas eu acho que vale muito a pena a gente conversar sobre isso e só traz benefícios para todos. Todo mundo apresentado? Gente, nós sabemos que a aprendizagem, eu acho que nós como professores e vocês como alunos que já foram, conseguem entender que ensinar e aprender é um fenômeno extremamente complexo. E ele envolve vários aspectos cognitivos, emocionais, orgânicos, psicossociais e culturais. As pessoas não aprendem da mesma forma. E da mesma forma que tem pessoas que aprendem muito rápido, tem pessoas que aprendem de uma forma mais devagar. Mas o mais importante é que, como a professora Thaís diz, e esse é o lema dela, todo mundo pode aprender. Vale dizer que existem vários estudos de aprendizagem e que acompanham os alunos até mesmo na fase acadêmica, na fase profissional, e que o que acontece? Cabe ao neuropsicopedagogo e outros profissionais associados à psicologia e à psicopedagogia trabalhar para que esse aluno, para que essa pessoa consiga atingir as competências técnicas, sociais e socioemocionais importantes para o seu desenvolvimento como acadêmico, como pessoa e também como profissional. Agora nós vamos fazer uma rápida e importante imersão nos principais distúrbios de aprendizagem e como que eles podem ser percebidos. Thaís, quais as principais habilidades cognitivas? Bom, vamos lá. Primeiro a gente tem que entender o que é habilidade cognitiva para depois falar das principais, né? Então, de uma forma simples, para que todos possam entender, a habilidade cognitiva é toda a capacidade que o indivíduo tem de receber a informação, processar e compreender aquilo que foi transmitido. E a partir disso, responder aos estímulos. Então, a habilidade cognitiva é a questão de conseguir se comunicar, de compreender, de se emocionar, de perceber. E aí temos diversas habilidades cognitivas, mas acredito que as mais importantes que hoje, inclusive, né, são extremamente necessárias é criatividade. Então, a capacidade da pessoa criar, receber informação e criar em cima dessa informação. O pensamento crítico, que hoje é muito cobrado, inclusive nos vestibulares, né? Dentro das empresas também, a pessoa ter capacidade de resolução de problemas. E, inclusive, é algo que está lá no PISA, que é uma situação que nós avaliamos de forma mundial, né? A capacidade de resolução de problemas dos alunos de todos os países. E o Brasil não está muito bem nisso, né? E uma comunicação clara. Todos precisam compreender aquilo que você quer transmitir. Essas são as principais habilidades cognitivas que a gente precisa prestar atenção, tanto em desenvolver, como em trabalhar naqueles indivíduos que não possuem essas habilidades. Agora eu vou perguntar para os dois. Quem que quiser começar iniciar, fique à vontade. As pessoas falam distúrbios e transtorno. É a mesma coisa? Significa a mesma coisa? Com vocês. Quer começar a falar, Ayrton? Acho que você pode dar a palavra e eu complemento, Thaís. Vamos juntos. Bom, a gente tem que entender que a gente está falando na parte da neuropsicopedagogia. Então, a neuropsicopedagogia ela trabalha com 3 ciências. A parte do desenvolvimento neuronal, a parte da psicologia cognitiva e a parte da pedagogia, ou seja, do aprendizado. Então, dentro dessas 3 ciências, a gente tem os distúrbios do neurodesenvolvimento, ou seja, distúrbios que são,
vamos colocar aqui entre aspas, né, apresentam problemas para o desenvolvimento do indivíduo. E aí a gente tem uma seleção de vários. Se a gente for avaliar os transtornos, transtorno e distúrbio a gente pode trabalhar como base, significando a mesma coisa, são diferentes dificuldades. Uma coisa é o indivíduo ter uma dificuldade em um determinado ponto, e a gente consegue resolver com uma intervenção, e aí no máximo em 6 meses, aquela dificuldade some. Outra coisa é um transtorno, um distúrbio que é permanente. Apesar de ter tratamento, 99% não tem cura, tá? É um acompanhamento, é um tratamento terapêutico que se faz, esse tratamento é multidisciplinar. Então, dentro dos principais, a gente trabalha muito com os transtornos específicos de aprendizado, que é a turminha. A gente não costuma mais utilizar, né, dislexia, descalculia, é transtorno específico da escrita, transtorno específico da comunicação, da linguagem, da matemática. Então, traduzindo em miúdos, é o que a gente chama comumente de dislexia, TDAH, a descalculia. O TDAH a gente tem tanto com hiperatividade como sem hiperatividade. É só o déficit de atenção. E aí entra muita confusão com esses termos e às vezes até enquanto a pessoa não recebe um diagnóstico, que é muito importante, acaba falando, tem TDAH, mas às vezes não é, né? É só a parte do déficit de atenção sem a hiperatividade, entre outros transtornos que nos mostram os problemas em adquirir e desenvolver essas habilidades cognitivas como um todo. Então, alguma habilidade aí falta. Cada transtorno, cada distúrbio, ele tem um gap maior em uma das habilidades cognitivas. Ou seja, que elas não estão presentes no indivíduo de forma adequada. E só para complementar um pouquinho a fala da Thaís, né? Quando a gente pensa assim, em distúrbio de aprendizagem, ele está totalmente relacionado, né? Uma outra nomenclatura que a gente usa de um termo um pouquinho mais técnico, ele é um distúrbio do neurodesenvolvimento. E normalmente, né, ele está associado justamente a algumas dificuldades que nós temos relacionadas ao desempenho, né? Então, quando a gente pensa em distúrbio de aprendizagem, é realmente como a Thaís trouxe, né? Hoje em dia a gente escuta muito, né, falar sobre a dificuldade de atenção, o TDAH, entre outras categorias já classificadas. Mas quando a gente entende um pouquinho mais o que é o distúrbio, ele sim é essa dificuldade, né, de atenção, envolve a questão da memorização. Então, isso traz também o quanto a gente consegue armazenar uma informação, ou até mesmo não só a curto, quanto a médio e longo prazo, né? Então, quando a gente muitas vezes acaba estudando para alguma situação, ou até mesmo para uma prova, para uma atividade prática, e a gente tem essa dificuldade de armazenamento, né, essa dificuldade da memória, pode ser diagnosticado ou entendido de alguma certa forma como um distúrbio, né, de aprendizagem relacionada ao lado de memória, ao lado de armazenamento dessas informações, né? E aí isso também, de alguma forma, perpendicula pelo raciocínio cognitivo, né, de uma forma mais geral, assim. Agora, amarrando o que vocês disseram, eu vou trazer um mito que talvez as pessoas não conheçam, até mesmo vocês. Muitas pessoas acham que os surdos não têm capacidade de aprender, que eles têm dificuldade de raciocínio, que eles não têm a mesma condição que um ouvinte. Isso está completamente equivocado. Você já teve experiência com isso, Ailton, para poder alicerçar mais o que eu acabei de falar? Claro, Janine. Inclusive, né, enquanto professor, porque hoje eu tenho essa função, desempenho um cargo mais de gestor educacional, né, trabalho muito nessa monitoria da educação, mas já entrei muito tempo em sala de aula também, né, e tive o privilégio de ter uma aluna surda em sala, e justamente existia muito esse sistema muito enraizado, né, de, digamos assim, uma cultura que não é muito bem preparada, né, que não tem muita informação, e acaba que por entender que um aluno surdo
surdo, né, não possui a mesma capacidade cognitiva, ou seja, a mesma capacidade lógica do que um aluno ouvinte. E isso, assim, é abominável, né? Porque não existe essa comparação entre níveis de conhecimento, né? Quando a gente trata de uma educação especial, quando a gente trata de uma educação mais inclusiva, se tratando especificamente de um aluno surdo, o que a gente precisa entender, e eu agora falando enquanto educador, né, isso é muito importante que seja explorado não só em escolas, mas em instituições, né, em ambientes de trabalho. Cada vez que você se depara com uma pessoa surda, a diferença principal entre essa questão cognitiva está relacionada à modalidade como ela absorve essa informação, né? O surdo, normalmente, ele aprende através de uma aprendizagem mais espacial, né? Uma aprendizagem mais visual. Então, muitas vezes, a dificuldade que é apresentada não é na falta do raciocínio, né? Nessa falta lógica, e sim de ferramentas que fazem com que, para o surdo, essa mesma aprendizagem faça sentido. Thaís, não sei se você quer complementar alguma coisinha. Não, assim, perfeita a sua colocação. O que eu costumo orientar as escolas é que não tem o aluno que não pode aprender. Isso não existe. Todos podem aprender. A questão é como você está se esforçando para ensiná-lo da maneira que ele aprende. Porque todo mundo tem a capacidade de aprender algo. Cada um de uma forma. E aí que entra, né, o trabalho do neuropsicopedagogo é justamente esse. Entender como que aquele indivíduo especificamente aprende e adaptar as situações especiais para ele. Se houver necessidade de adaptação ou de treinar a equipe pedagógica, né? Então, assim, essa linha de pesquisa de equipe e de família é uma linha que eu estou muito envolvida, e o que a gente percebe é que muitas vezes a equipe pedagógica não está preparada para receber aquele aluno. Então, cabe sempre as escolas procurarem, as escolas e empresas, porque a gente não pode esquecer que esse aluno, que é hoje um aluno, ele vai se tornar um profissional em alguns anos, né? Então, não só as escolas, mas como as empresas, elas têm que buscar compreender o que está acontecendo com aquele indivíduo, por que não está rolando o que eu estou esperando no aprendizado ou no trabalho. Espera, sou eu que não estou sabendo me comunicar adequadamente, né? Ou não estou utilizando a ferramenta certa. Então, a questão de ferramentas visuais, a questão de adaptação de provas, de conteúdos, é extremamente importante. Então, sempre buscar entender como aquele indivíduo em si aprende. Porque tem uma coisinha, eu não sei se o Ayrton concorda, mesmo dentro dos alunos surdos, dentro dos alunos com dislexia, descalculia, TDAH, enfim, não importa qual que o grupo a que esse indivíduo pertence, mas dentro daquele grupo a gente tem indivíduos que aprendem mais de uma forma, aprendem mais de outras. Então, quando você tem os alunos dentro de uma classificação, não adianta você achar que todos vão ser daquela forma. Você vai ter que entender como que aquele aluno em específico aprende, qual que é a forma de convivência dele para poder deixar o aprendizado mais leve, né? Para que ele realmente possa aprender e não só fingir que ali está presente, como a gente infelizmente tem em alguns casos, né? Eu tenho aqui uma pergunta, que eu postei uma caixinha de perguntas e estão perguntando qual é o papel da família nesse processo. Extremamente importante, porque a família, quando o aluno ele apresenta alguma diferença no seu aprendizado, não importa qual ela, os profissionais que atendem o aluno, eles tendem a fazer intervenções. E é importante que a família acolha, compreenda, não somente a intervenção que está sendo solicitada pelo profissional, mas também as intervenções que o próprio aluno vai mostrar, que o próprio ser vai mostrar para a gente. Então, o acolhimento principal, o papel principal da família, acolher o aluno, acolher
ele como um indivíduo presente e totalmente capaz. Muitas vezes eu atendo mães que se sentem extremamente culpadas, e isso é bem difícil, porque muitas vezes o aluno ele tem todas as terapias, todos os atendimentos multidisciplinares, todas as adaptações, e a família não tem, muitas vezes, um feedback de como ela deve se portar em casa. Então, isso também é muito importante. Tá trabalhando dessa forma. A família é o papel fundamental, porque de nada vai adiantar que tudo seja realizado para que esse aluno aprenda ou esse funcionário desenvolva da melhor maneira possível dentro da empresa, se dentro de casa, se essa mãe, esse pai, os filhos, esposas, enfim, não souberem realizar também as intervenções e as adaptações. E só para complementar, né, Thaís, eu acredito muito assim que além, né, desse lado acolhedor, a família ela tem um papel extremamente fundamental, que é se preparar junto com a criança, junto com o adolescente, com essa pessoa que precisa encarar um mundo, né, ali fora que já é extremamente difícil e com muita pouca qualificação, né, no sentido de aprendizagem, de entendimento, de inclusão. Porque quando a gente fala de inclusão, né, não é simplesmente uma escola aceitar um aluno surdo, colocar ele dentro de uma sala de aula, e muitas vezes com um possível intérprete ou com alguém que possa, de alguma forma, ajudar este aluno a ter um processo um pouco mais voltado à educação especial. Se em casa não houver essa autoeducação familiar, essa autoeducação especial, porque uma vez que nós temos um filho, né, que tem algum tipo de dificuldade ou até mesmo se tratando, né, do distúrbio de aprendizagem relacionada a um aluno surdo, os pais obrigatoriamente têm um papel de fazer com que essa criança não crie em si mesma, né, um sistema de culpa, porque a criança ela muitas vezes ela não entende, né, o porquê ela é diferente dos outros, né, e muitas das vezes cabe aos pais, à família, né, aos responsáveis em si, em acolher com muito amor, mas extremamente com muita atenção a esses detalhes, né, porque a autonegação do surdo, a aceitação enquanto surdo, ela é muito difícil, né? Você se descobrir que você não pode ouvir, ou que você ouve mais muito pouco, e que você vai sofrer algum tipo de preconceito com a sociedade. Então, essa autoafirmação, ela normalmente precisa e deve começar dentro de casa, né? Para que o mundo lá fora possa ser menos assustador, né? A gente possa pensar dessa maneira. Eu lembrei de um fato. Uma vez eu estava estudando e eu percebi que existem algumas famílias que limitam o acesso dos filhos surdos às escolas. Eu acho que é um misto de proteção e de não saber o que vai ser feito. E eu acho que isso não deve acontecer. A escola é o melhor lugar, o melhor local para que essas crianças elas consigam realmente encontrar o melhor tratamento. Eu sonho muito com uma educação inclusiva e eu tenho visto muitas ações, muitas políticas públicas com foco em inclusão. E tem outro caso de uma aluna, que ela é aluna do Sete Vasco Coutinho, e eu fiquei muito feliz que ontem ela se formou no curso de moda. Ela não é o primeiro curso técnico que ela faz. Eu até me emocionei. A Paula Júnior, a intérprete dela, construiu uma relação de 3 anos com essa aluna. E ela tem uma deficiência cognitiva. E ainda tem uma deficiência motora. E isso não foi nenhuma limitação para que ela evoluísse. E ela sempre entregou as atividades dela em dia antes da entrega. Ela tinha muito objetiva, só que ela esquecia em alguns momentos. E a cumplicidade da Paula com ela foi tamanha. E nós fizemos uma entrevista com ela e a gente percebeu isso. Ela esquecia a pergunta, a gente tinha que colocar num papel para ela poder entender a sinalização. Assim que eu falo a importância do intérprete de Libras na vida dessas pessoas. E também da importância
importância da gestão participativa da escola envolvendo todo o corpo docente, todos os funcionários e principalmente a família. Sim. Incentivo também, né, Janine? Porque se a família não incentivar, é o que eu falei, assim, não adianta nada o aluno caminhar, batalhar, ter todo o processo. Se ao chegar em casa, essa família não souber trabalhar conforme as intervenções colocadas, incentivar, né? Eu vi recentemente, você colocou o post de esqueci o nome dele, mas é um empreendedor surdo e que construiu ali, um negócio de sorvetes. Então, veja, o quão importante é incentivar os estudos desse aluno, porque não dá para limitar. Ele pode ser tudo aquilo que ele quiser. Então, é muito importante que a família entenda esse processo e entenda que ele pode ser aquilo que ele sonhar em ser. Agora eu vou fazer uma pergunta para o Ayrton. Não sei se ele falou. Ayrton está residindo em Lisboa agora. Ele trabalha no Brasil por muito tempo na área da educação como consultor educacional. Ele trabalha até hoje de forma remota. Em Lisboa ele está avançando, ele está com um novo desafio, que é a cocriação junto a uma startup na área de investimentos, né, Ayrton? É isso ou eu entendi tudo errado? Não, é isso mesmo, Janine. Então é para você a próxima pergunta. Vamos lá. Qual a função? Por que você optou, escolheu por trabalhar, por se especializar nessa área? Bom, eu acredito que é uma pergunta assim que eu fico pensando, né? Muitas vezes, assim, acho que quando a gente escolhe uma profissão, muitas vezes a gente dorme com ela na cabeça, assim, e fica pensando, né? Caramba, o que me fez escolher, né, uma área de atuação ou algo assim. E a neuropsicopedagogia, para mim, ela representa assim a junção de várias áreas que me fascinam e que eu sempre tive o sonho de poder realizar, de estar atuando em alguma dessas áreas. Primeiramente, a pedagogia, né, a letras, que é algo que a parte didática sempre me chama muita atenção, né? Psicologia, justamente porque tem esse lado um pouco mais de você procurar entender, né, não só a mente, mas o comportamento, e você poder, de alguma forma, trabalhar com essa visão um pouco mais perceptiva, mais analítica, né? E a neurociência, que é justamente essa questão de que a gente está se desenvolvendo, né? A tecnologia se desenvolve cada vez mais, e a gente percebe o quanto cada um desses processos são importantes. E aí até um fato curioso, né? Descobri, assim, nessa pesquisa de motivação entre humanas e exatas, entre psicologia e letras, eu falei, caramba, né? Como que eu consigo me encontrar? Porque eu confesso que eu sou aqueles que gostam de fazer um pouquinho de tudo, né? Então, não posso ver um curso, uma prova que eu quero me testar e quero me matricular. E a neuropsicopedagogia, morfologicamente falando, é justamente isso, né? Neuro, de neurociência, psico, de psicologia, e pedagogia, né? Pedagogia de pedagogia. Então, ela estuda, basicamente, esses três grandes nichos, né? E foi, assim, algo que realmente me encantou, justamente pelo papel que o neuropsicopedagogo tem, né? Enquanto um agente dentro da área da educação. Não sei se respondi a pergunta ou se eu falei demais, mas qualquer coisa eu complemento. Eu fiquei com uma dúvida. Qual a diferença entre o psicopedagogo e o neuropsicopedagogo? Essa é uma dúvida que não é só sua, acho que é de muita gente, né? E de muitos profissionais, inclusive, porque quando a gente tem termos, né, e linguagens que são relativamente muito próximas, acaba assim, né, gerando uma certa confusão. Em termos práticos, a diferença ela está mais aplicada à área de atuação. Em termos de propósito, ambas elas estão relacionadas ao processo de aprendizagem, né? Tanto a psicopedagogia quanto a neuropsicopedagogia estudam e trabalham, né, a dificuldade e o processo do aprender. A principal diferença, Janine, é basicamente que a psicopedagogia
ela tem uma intervenção um pouco mais relacionada à parte escolar e necessariamente relacionada à psicanálise. Então, ela tem a psico da psicanálise, né, e a pedagogia da pedagogia. Então, basicamente, ela estuda por meio de testes, por meio de uma análise comportamental, digamos assim, e faz validações de diagnósticos no sentido de analisar um pouco mais as competências ou a falta dessas competências no processo de aprendizagem, né, do aluno, por exemplo. Já a neuropsicopedagogia, eu costumo dizer que ela acaba abrangindo muito mais justamente porque ela trabalha, né, com esses 3 nichos. Então, ela surgiu de uma necessidade da junção dessas 3 áreas, que é a pedagogia, a psicologia e a neurociência. E a principal diferença é porque na neuropsicopedagogia, a gente acaba que, além de fazer essa análise, ela está muito relacionada ao cérebro, ela está muito relacionada às questões cognitivas, né? Então, existem testes, mapeamentos, ela estuda um pouco mais também a questão comportamental relacionada às emoções, qual área do cérebro ela é ativada quando desperta uma lembrança em você, né? E como isso te afeta ou não para o seu processo de aprendizagem. Então, ela tem mais essa perspectiva voltada para a ciência, enquanto a psicopedagogia ela tem essa questão um pouco mais voltada para a sala de aula, mas numa análise um pouco mais, digamos assim, não invasiva, né? Enquanto a neurociência ela já atrai um pouco mais de técnica, mais de questões relacionadas ao funcionamento do cérebro mesmo. Thaís, como nem todo mundo conhece, eu também não conheço esses distúrbios principais que você atua com os seus alunos, vou falar brevemente sobre um pouquinho, eu vou chamar o distúrbio, você vai dizer o que é e como que você trabalha, e aí você também pode complementar. Dislexia. A dislexia é um distúrbio justamente da leitura, né? Então, o aluno tem uma dificuldade grande de ler e processar a escrita correta, tá? A gente trabalha, primeiro precisa ver se o aluno realmente tem uma dislexia ou se foi um problema lá na alfabetização. Então, isso também tem algumas diferenças. E aí, vai ser realizado o trabalho com fono. Então, sempre é um trabalho multidisciplinar, tá? Fono trabalha a parte de dislexia também. A gente tem que trabalhar bastante a questão da escrita, da leitura, da interpretação. E muitas vezes a gente precisa ver também a parte da psicologia. A gente vai precisar de um psicólogo para atender esse aluno também. Eu fiquei pensando da dislexia em surdos. Já recebeu algum caso desse tipo, Thaís ou Ayrton? Eu, pessoalmente, não recebi, né? Mas pesquisando um pouco, o trabalho ele é feito, assim, existe uma recomendação para que quando o neuropsicopedagogo for atender, ou que o neuropsicopedagogo seja também bilíngue, né? Que a gente fala, né? Fale Libras para que haja uma comunicação perfeita ou que tenha um intérprete junto, porque é necessário realizar diversas intervenções. Então, da mesma forma com o aluno que não é surdo, que as intervenções são realizadas, com o aluno surdo também precisa ser realizado. Então, quanto mais o profissional for especializado no aluno surdo, nesse mundo, né, específico, que é muito importante, melhor vai ser o tratamento, melhor vai ser a terapia. Não sei se o Ayrton tem algum caso em específico. Não, eu não cheguei a ter algo assim especificamente relacionado a isso, né? Mas compartilho a mesma ideia e acredito muito que, claro, fica um pouco mais limitado quando a gente pensa nos recursos que nos são oferecidos enquanto na busca de um tratamento ou até mesmo de um diagnóstico, de um acompanhamento clínico, né? Porque é aquela situação que, infelizmente, acontece muito
Mas um surdo, para que ele possa fazer algum acompanhamento, ele depende muitas das vezes de ter um intérprete, de ter alguém que faça todo esse processo. E aí a gente acaba que, por que é importante, né, desse especialista, desse médico, desse até mesmo do psicólogo que vai fazer todo esse acompanhamento, ter um conhecimento um pouco mais dinâmico e mais direcionado ao surdo. Porque a análise não vai ser a mesma do que seria para um ouvinte, né? Até mesmo nessa tradução, né, do português para a linguagem dos sinais, acontece que muitas das percepções de uma análise clínica, elas não são reconhecidas, porque é aquela situação, né? É como a mãe leva o filho ao médico. Então, imagine assim, quem está sentindo de fato é a criança, né? E a mãe diz, olha, eu acho que ele está com febre, eu acho que ele tem isso, eu acho que ele pode estar assim. Então, trazendo um pouco desse mesmo raciocínio para o déficit de atenção, para a dificuldade de aprendizagem, né? Para essas questões, fica um pouco mais delicado de ser trabalhado. Então, por isso que a busca de profissionais que podem ser mais especializados, eu acredito que seja assim, um melhor direcionamento, até mesmo para não acabar assim, gerando mais transtornos e dificuldades para esse desenvolvimento. Bom, nós temos que revezar os intérpretes por questões de não evitar estresse mental. Agora a minha querida Cacá vai sair e vai entrar a Renata. Só um minutinho. Meu dedinho treme. Eu estava aqui pensando que como esse tema é importante e eu vejo tão poucas ações da comunidade como um todo para poder tentar auxiliar as pessoas. Tudo bem que eu não tinha um aluno não sabia também, algum distúrbio de aprendizagem, mas eu tinha um aluno que eu não sabia como lidar com ele. E, de certa forma, cabia a mim, como professora, como instrutora, com auxílio do intérprete, de tentar arrumar estratégias e metodologias que potencializassem aquele ensino para esse aluno. Talvez não tenha muito contexto, me perguntaram aqui o que é disgrafia. Disgrafia da parte da escrita, né? Então, na verdade, assim, disgrafia ela faz parte dos transtornos de aprendizagem. A gente fala que está dentro de um guarda-chuva. Porque quando a gente fala dentro de um transtorno de aprendizagem, é tudo que está relacionado ao processo de aprendizagem, tá? Então, a gente tem disgrafia, desortografia. E hoje em dia a gente nem está utilizando mais esses termos. Se diz transtorno específico da escrita e da leitura. E quando você falou aí, né, da dislexia em surdos, eu rapidamente vim aqui no Google e é algo que a gente podia, na verdade, fazer uma linha de pesquisa aí. Eu adoro essa parte de construir conhecimento, porque nós não temos um levantamento preciso dos surdos e as comorbidades do aprendizado. Por quê? Porque justamente a gente tem uma falha muito grande na educação voltada ao surdo. Então, fica aí já, eu me coloco à disposição para ajudar a fazer essa pesquisa, porque é uma pesquisa importante. A gente trata, às vezes, como comorbidades dentro do quadro que o aluno apresenta. Então, como que eu vou saber se o surdo é disléxico? Como que eu vou saber se ele é discálculo? Se eu mal faço a educação, né, correta, a alfabetização correta dele. Então, isso é um desafio para nós, como profissionais, como professores, como o Gael atrapalhando aqui, gente, desculpa, como neuropsicopedagogos, de realizar esse levantamento e construir as ferramentas necessárias para que haja aí uma diminuição desses quadros, porque é o que a gente falou desde o começo. O surdo ele tem toda a capacidade para aprender o que ele quiser. A gente é que precisa ensinar da forma correta, né? Independente da dificuldade de aprendizado que ele apresente.
como um professor ele deve proceder? Ele recebeu um aluno em sala de aula e ele vem percebendo algumas dificuldades naquele aluno. A escola não tem nenhum laudo, porque geralmente os pais entregam esse laudo para que todo o planejamento seja feito para que ele tenha a melhor experiência como aluno, o melhor aprendizado possível. Mas esse aluno não entrega nada. Como que vocês atuam? Ayrton quer falar? Como deveria Posso ser a atuação? Bom, primeiramente, né, Janine, eu acho que realmente é um ponto que eu digo assim, infelizmente não é visto da melhor forma, porque normalmente, se a gente fala assim, principalmente de educação pública, né, eu estudei minha vida inteira em colégio, em escolas públicas, e a gente não se vê muito desse acompanhamento nas escolas públicas, né? O que normalmente acontece é quando existe um aluno, né, que vem com algum laudo ou com alguma prescrição e de alguma forma seja necessário fazer um plano educacional, um plano pedagógico para trabalhar com esse aluno, normalmente esse aluno é apresentado para nós qual é o grau de surdez, né, que ele possui, se é alto, moderado ou baixo, e com isso, além, né, dessa percepção de audição ou não, é verificado a possibilidade de haver um monitor ou alguém que possa, além do professor, estar ali com este aluno acompanhando. Enquanto educador, eu digo que não é uma tarefa muito fácil, porque se a gente está numa escola, né, se tratando, por exemplo, de uma escola pública, sabemos que a realidade de um professor de escola pública, muitas das vezes, é uma sala de aula com superlotação, onde dificilmente um professor consegue trabalhar o domínio e o conteúdo em sala para todos. E o processo de aprendizagem, como a gente vem falando, não é igual para ninguém, né? A gente está numa sala com 100% de alunos ouvintes. Nenhum deles vai aprender da mesma forma. E aí a gente tem um aluno que exige uma educação mais inclusiva, né? Que ele tem as mesmas capacidades cognitivas de aprender, assim como os outros, porém o professor, ele precisa ter uma bagagem profissional, ele precisa ter umas cartinhas na mangas para poder atrair de uma melhor forma a atenção desse aluno surdo. Porque se não for através do campo de visão, os exemplos não funcionam da mesma forma. Então, o professor que não tem essa preocupação, que não tem essa atenção, ele vai deixar passar. Então, ele vai explicar do mesmo jeito que ele aprendeu há alguns bons anos atrás, sem pensar nessa evolução da educação, né? E vai trabalhar de uma forma uniforme para a turma, o que não funciona, né? A gente vê muito erros na área da educação, por aquele professor, por aquele responsável de turma que fez a sua graduação há um bom tempo atrás e continua lecionando sempre da mesma forma, né? Tudo que a gente trabalha evolui. Então, acredito que o maior desafio é o professor conseguir conseguir prender a atenção deste aluno, no sentido de que ele precisa ser explorado, né? Os campos de aprendizagem precisam ser explorados de uma outra maneira. Thaís, também é isso. Dentro desses distúrbios, eu acho que talvez o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade talvez seja os mais ocorrentes. Isso é verdade? Infelizmente, sim. E, na verdade, a gente teve um aumento dos diagnósticos de TDAH, como comumente é falado, após a pandemia. Por que isso? Porque nós tivemos famílias presas, né, dentro de casa, aumentaram as suas percepções com os seus filhos e começaram a buscar ajuda. O que antes ficava só na responsabilidade da escola, de repente a família observou, né? E para qualquer aluno com a dificuldade, como você mesmo falou, como trabalhar, primeira coisa que o profissional que estiver trabalhando com esse aluno é treinar a escola.
Eu sempre, os alunos que eu atendo como professora de alunos com dificuldade de aprendizado, é treinar a escola. Então, a gente precisa ter a parte do aluno, sim. Ele precisa receber o conteúdo da forma que ele aprende, sim. A família precisa ser orientada, sim. E a escola também precisa ser orientada. Então, o treinamento com a escola é essencial. Porque é como a Ayrton disse, muitos professores, eles não estão preparados para atender os alunos que necessitam de alguma intervenção especial. Então, não basta a gente mandar o laudo. Não basta você ir lá, pedir para a pessoa rubricar o laudo que recebeu, né, ficar com uma cópia. Precisa ter um treinamento. Então, as escolas, por exemplo, no WhatsApp, eu vou pessoalmente, dou o treinamento, tiro as dúvidas e depois atenção no WhatsApp. Por quê? Época de prova. As provas precisam ser adaptadas muitas vezes. Né? Não só a aula. Não adianta você adaptar a aula, não adianta você oferecer a ferramenta correta durante a aula se a prova não for com a ferramenta correta. Né? Então, o professor, dentro do déficit de atenção, também precisa receber um treinamento. A gente, por ter tido um aumento do número de diagnósticos desse transtorno, hoje a gente tem muito material à disposição, tanto para, na verdade, qualquer transtorno, a gente tem muito material à disposição de como o professor precisa trabalhar, como que a família precisa trabalhar. E, na verdade, a gente tem até a questão hoje de estudos reafirmando algo que, na verdade, não é novo, é antigo, mas os estudos estão reafirmando a questão da alimentação, né? O quanto a alimentação pesa nisso também. E uma coisa que eu gosto muito de falar para as mães, quando eu falo assim, mas eu acho que ele tem. Então, pera. Quem acha, não tem certeza. A gente precisa de um profissional fazendo toda a investigação para entender se essa agitação é de um déficit de atenção, de uma hiperatividade, por exemplo, ou se é apenas o fato de ser uma criança saudável querendo brincar. Então, a gente precisa entender diferenças. Hoje a gente escuta muito, mas ele não para quieto. Ok, mas ele não para quieto quando? Ou é só quando você está assistindo a novela que ele não para quieto porque ele quer brincar, ele quer a sua atenção. Então, é muito importante que todo diagnóstico não seja baseado em achismo familiar, achismo da colega, achismo disso, achismo do outro. É um profissional que tem que fazer o laudo e tem que orientar aluno, família e escola. Mais uma vez, a gestão participativa atuando aí potencialmente. Aí a gente estava falando agora, e quando eu abri a live, eu falei que esses distúrbios, eles não param. A gente trabalha, vocês trabalham para desenvolver, para potencializar os aspectos positivos e tentar atenuar os problemas associados a esses distúrbios. Aí nós ficamos pensando, e na vida profissional? E nas empresas? É óbvio que nas empresas existem pessoas que têm TDAH, que têm descalculia, que têm dislexia. E, se eu não me engano, acho que ano passado teve uma reportagem do Fantástico de uma empresa que ela criou formas de inserir, de incluir as pessoas com esse tipo de deficiência intelectual, que também é uma deficiência, e que precisa ser tratada como uma deficiência e com um olhar importante, que nem a Thaís falou, não é um achismo, é um diagnóstico. E aí eu pergunto para vocês, e se hoje nós temos ações da Clunier para aumentar a performance de pessoas surdas e com deficiência intelectual nas empresas? Eu posso ter um surdo que ele tem dislexia, eu posso ter um surdo que ele tem descalculia, que ele tem TDAH, que ele seja autista. Como que eu posso potencializar o desempenho dele? Excelente argumentação, Janine. Eu acho que quando a gente pensa assim, né, se tratando do lado educacional, numa perspectiva voltada ao mercado de trabalho, eu acho que a gente tem muito essa preocupação, as empresas, né, quando a gente pensa assim, em instituições, tem muito essa preocupação com o preenchimento das cotas, né, porque de uma certa forma é uma troca que é feita. Então a gente contrata
né, um novo trabalhador que tem algum tipo de deficiência ou dificuldade, e em troca a gente fica bem, né, com o governo, com os impostos e outras questões mais. Só que aí a gente esquece de que para que esse funcionário ele seja um funcionário parte da equipe, toda a equipe, toda a instituição também precisa dessa preparação e dessa conscientização. Porque não basta a gente incluir o surdo no mercado de trabalho sem preparar o mercado de trabalho ao qual ele vai ser inserido. É a mesma coisa que a gente colocar uma criança surda dentro de uma sala de aula onde não há um professor que tenha essa competência e onde não haja colegas e profissionais da instituição que entendam esse processo, né? E quando a gente pensa em formas de orientar e de potencializar, a gente não quer que o surdo ou qualquer outra pessoa que tenha algum tipo de dificuldade ou dislexia ou algo do gênero seja apenas um número de preenchimento de porcentagem de uma empresa, e sim um profissional qualificado, né? Quando a gente pensa numa educação mais inclusiva, não é só no autodesenvolvimento, mas sim para que esse profissional ele possa alcançar uma carreira tão boa ou tão promissora quanto de qualquer outro, né? Eu acho que é um ponto de extremo alerta, assim. E trazendo um pouco mais dessa reflexão, acredito que o primeiro passo para que esse funcionário, né, possa realmente atingir uma maturidade e entender o comportamento dessa instituição, o primeiro passo é a reeducação institucional, né? Não tem como a gente pensar que, por mais bem qualificado que a família desse surdo possa estar, por mais que ele frequente excelentes escolas de educação, seja privadas ou particular ou públicas, por mais que todo o ecossistema que gira em torno dele, porque normalmente quando a gente fala de um aluno surdo ou de qualquer outra categoria, normalmente esses alunos eles encontram-se infelizmente numa bolha, que é o que você comentou anteriormente dessa superproteção, né? Às vezes é um instinto materno, né? Eu falo materno, mas não pela mãe, mas um instinto, né, materno e paterno, enfim, um instinto familiar, de proteção, porque a gente olha para os nossos filhos de uma maneira de que, caramba, ele é um coitadinho, ele não vai conseguir trabalhar, ele não vai conseguir se comunicar com as pessoas, porque, né, ele é surdo, ou ele não vai conseguir entender. Então, a própria família muitas vezes acaba criando esse nicho. Então, precisa ter esse tripé de responsabilidade, né, entre o núcleo principal da educação, que seria a escola, a formação, do desenvolvimento dessa pessoa, né? O núcleo familiar, que precisa dar todo o apoio, todo o engajamento, e automaticamente o núcleo do trabalho, porque o preenchimento de uma cota não é simplesmente colocar o funcionário ali dentro, né? Então, precisa ter esse alinhamento de ambas as partes. E, Janine, você tá aí? Assim, uma coisa que eu acho que é extremamente importante. No caso do mercado de trabalho, é aquilo que o Ayrton falou, né? Não dá para ter uma pessoa apenas para fazer número, apenas para cumprir cota. A gente precisa procurar se adequar. Então, as empresas, elas precisam entender a importância daquele indivíduo dentro da empresa dela e se adequar. A empresa precisa aprender a como lidar com os diferentes que ela não tinha antes. Então, assim, poxa, eu dentro da minha empresa, eu não sei como que eu vou ter que proceder. Eu vou ter que contratar uma intérprete, eu vou ter que adaptar um material, eu vou ter que fazer o quê? Então, assim, é necessário que as empresas busquem empresas especializadas. Então, o trabalho que a Clume faz de inserir os surdos no mercado de trabalho, de dar uma mentoria, de dar uma orientação adequada para as empresas, é extremamente necessário. A gente precisa de medidas específicas para que esse público alcance cada vez mais os resultados e objetivos que eles desejam. Eles não precisam ser aquilo que os outros querem que eles sejam. Eles precisam ser aquilo que eles desejam ser. Então, o fato de a gente ter uma empresa especializada, como a Clume e inserir eles no mercado de trabalho, a gente precisa
acolher as intervenções. Então, da mesma maneira que a escola, né, e a família precisam acolher as intervenções que os profissionais realizam para aquele aluno, as empresas também precisam entender que elas precisam acolher as intervenções para que esse funcionário seja, talvez, o funcionário do mês sempre, né? E isso vai ser uma cadeia, uma roda de desenvolvimento muito bacana. Nós estamos já caminhando para o encerramento da nossa live e faremos outras aí, com Thaís, Renata, Cacá e quem mais quiser seja a nós. É importante, e a gente está fazendo isso, a campanha de sensibilização, quebrar paradigmas, romper com barreiras. Eu acho que quando cada um de nós se conscientizar do nosso papel na sociedade, no processo de inclusão, eu acho que talvez, não tenho certeza que todo o processo vai ser muito mais significativo. E existem muitas pessoas que têm assim, aquele surdo tem uma deficiência cognitiva, ele tem uma dislexia, algum outro problema. É porque essa pessoa talvez não conheça as formas ideais, como que o surdo aprende. Aí, então, você tem especialização ou deve ter uma atuação na área de metodologias ativas que podem ser empregadas. Mas antes de você começar a falar sobre isso, eu só vou dar. Isso para mim é como se fosse um acalento na minha alma, porque tudo que eu vou dizer para vocês agora, eu não fazia. E em cada vez que eu tenho professores ao meu lado e que eu sei que deve ter alunos que vão me escutar, eu tenho que falar sobre isso. Como que os surdos aprendem? Gente, isso não é só na escola, é no dia a dia, nas empresas. Sempre tenham, preferencialmente, o intérprete de Libras ao lado. E não sobrecarregue o intérprete com conteúdos que cabe a nós, vocês, professores, ensinar. O intérprete, ele intermedia a comunicação. Ele passa amor, conforto e segurança para o surdo, e isso é importante. Mas você também tem que saber o que fazer. Por exemplo, o Ayrton falou que pessoas surdas se utilizam de estratégias visuais para perceber o mundo. O canal do ouvinte é o auditivo e do surdo é o visual. Por que as escolas, algumas escolas, insistem em dar textos, trabalhos escritos e que não incentivam a socialização, a integração das pessoas surdas? Como eu posso fazer isso? Eu posso fazer filmes com legendas. Existem várias possibilidades de legendagem. Você, professor, já pode começar a fazer isso sem que ninguém te peça. Sempre que o conteúdo permitir, você pode usar o seu quadro, faça desenhos, faça fluxos, fale de frente para o seu aluno para que ele talvez possa te entender. Ele vai entender como que você se comunica com eles. Utilize cores diferentes, setas, símbolos. Mostre para ele que você preparou uma aula para ele, para que ele se sinta importante e parte do processo. Você pode usar slides se você quiser, mas use frases curtas, porque além de dificultar o processo de entendimento dele, muitos podem ter dislexia e não conseguir articular essas informações. No trabalho, faça assim também. Eu não contrato surdos por causa das barreiras de comunicação. Gente, eles se viram, eles passam a mensagem, eles desenham, eles fazem mímica, eles se fazem entendidos porque eles foram acostumados desde criança a não serem entendidos. Então, ele já tem toda uma trajetória de tentar se fazer entendido. Então, dê a chance para que ele possa fazer isso. E atividades práticas com interação. E aí entra você, Ayrton, e dá exemplo de duas metodologias que a gente pode aplicar para que a gente consiga socializar essas pessoas. Perfeito, Janine. Eu acho que quando você disse, né, a respeito da comunicação, a gente tem que lembrar que o surdo, ele aprende a linguagem dos sinais. E o português, basicamente, é como ele escreve. Então, para o surdo, a escrita é o que menos vai fazer sentido na vida, né? E isso a gente pode pensar muito na questão sensorial. Acho que a principal assim, atividade que você pode desenvolver tente explorar outros sentidos que
possam despertar esse processo de aprendizagem, né? Eu acho que uma estratégia que eu particularmente sempre gostei de fazer, porque no nosso processo de aprendizagem, a gente tem 3 principais formas, né, de identificar esse conhecimento. Seja ele visual, né, através da nossa visão. A gente tem esse senso, né, auditivo, porque a gente escuta e assimila essa informação através da audição. E nós temos o lado da escrita, né, que é o lado de você precisar exercer uma atividade motora para que o seu cérebro armazene essa informação. Se para o surdo a escrita é o que menos faz sentido, então logo você pedir para que ele escreva, para que ele copie, para ele aprender, não vai funcionar. Por outro lado, se você desperta o lado auditivo, né, o listening, por exemplo, para um surdo, o listening, né, é uma forma que a gente tem de trabalhar, por exemplo, a escuta, que não vai fazer sentido. Agora, se a gente trabalha com 100% focado com o visual, né, como você trouxe, a gente explora esse campo, a gente consegue trazer outras estratégias. Então, a ferramenta que o professor deve explorar é principalmente sensor, né? Mostre o espaço geográfico, demonstre, por exemplo, localizações por meio de espaços, né? Não escreva para que ele precise interpretar, coloque ele numa posição, né, para que ele consiga identificar isso. Obviamente, eu acho que encantar com os olhos é o que realmente faz a diferença, né? Você pode trabalhar com um senso geográfico, você pode trabalhar com informações não só visuais, no sentido de, vamos montar um slide bonitinho, né? Colorido, cheio de seta. Isso é muito interessante, mas tem que ter esse embasamento de que não basta ter só imagens se elas não fizerem sentidos. Então, precisa ter essa conexão, né? Pensando, sempre assim, imagine, é uma coisa que eu sempre coloco em prática, né? É se colocar no lugar. Então, quando você quer testar uma experiência, experimente, né? Tape seus ouvidos e veja como que você observa o mundo à sua volta, né? Como que você vai aprender. Imagine se nesse momento eu simplesmente gesticulasse a minha boca e não saísse som algum, né? Como que seria esse processo de aprendizagem? Então, eu acho que é uma forma, assim, da gente sentir um pouco dessa experiência, né? E melhorar ainda mais esse desenvolvimento. Como nós estamos num processo de aprendizagem, eu vou falar para você que não é linguagem brasileira de sinais, é língua brasileira de sinais. Isso até eu entrar nessa área, eu também falava linguagem e existe uma grande diferença. Mas a gente fala em outro momento. Eu acho que hoje nós vencemos mais uma barreira quando a gente abre a Clumier, abre os nossos perfis para falar de inclusão de pessoas com deficiência, inclusive intelectual. Eu queria muito agradecer a participação de vocês. Se vocês querem falar alguma coisa, eu tenho uma mensagem para as empresas. Eu queria dizer que os surdos, eles têm o mesmo potencial, ou até maior, de pessoas ouvintes. Eu tenho feito essa semana algumas postagens em por que as empresas devem contratar pessoas surdas. Elas devem contratar pessoas surdas para ter diversidade, para ter inclusão, para ter respeito, empatia, para contribuir para a autonomia dessa pessoa e para que ela, mais uma vez, não tenha uma porta fechada. As escolas devem trabalhar com inclusão para que cada vez a gente tenha mais profissionais bem mais capacitados no nosso mercado de trabalho. Eu acho que se nós trabalhássemos a inclusão lá da base, com certeza a gente teria uma transformação na educação do Brasil e de outros países também. Thaís, e para a família? Que mensagem que você deixa para as famílias dessas pessoas? Janine, primeiro acolher, entender, né? Compreender que serão alguns desafios que todos vão estar passando juntos.
E quando todos passam juntos os desafios, ele fica mais leve. E não vou falar que fica mais fácil, mas fica mais leve. E todos encontram uma forma de lidar com a situação, de lidar com as tristezas que podem acontecer, porque infelizmente nossa sociedade não facilita, né? Então, a mensagem que eu deixo para as famílias é: nunca desista do seu filho, nunca desista do desafio que ele tem. Ele é totalmente capaz, ele pode ser tudo aquilo que ele desejar. Então, escola, sim, cada vez mais. Sim, cursos extras que ele deseje, cada vez mais. Que ele possa ter acesso às profissões que ele deseja, para que ele conheça como que funciona a prática e escolha a profissão do sonho dele mesmo, que ele possa escolher a profissão dele. E que as empresas incentivem também, porque ele vai ter um profissional muito dedicado, né? Vai ter alguém que vai estar focado em crescer, porque é o que ele quer. Ele quer crescer, né? Ele quer mostrar a importância dele dentro da empresa. Isso casa totalmente com o que a empresa quer, que é alguém com foco, que é alguém que queira crescer. Então, assim, famílias, né, incentivem, acolham, incentivem e compreendam, porque vocês têm tudo para ter um filho assim de sucesso ao extremo. Falar alguma coisa aí, Ivan? Nossa, realmente, né, é muito emocionante, assim, quando a gente para pensar, né, no quão delicado é essa aceitação, né, esse abraçar, né, não só da família, mas de uma empresa. E eu acho que para fechar, Janine, eu acho que a gente pode pensar assim, tanto para a empresa quanto para a família, quando a gente fala, né, de ter alguém surdo, a gente está dizendo de mais de 9 milhões em todo o país, né? A gente não está falando só de uma pessoa. A gente tem, né, a população de surdos são mais de 9 milhões em todo o país. Então, quando a gente pensa numa quantidade, a gente também tem que pensar que são 9 milhões de pessoas que lutam diariamente para ser vistos, né, para ser entendidos e para ser ouvidos com os seus gestos, né, com a forma de se expressar, com a comunicação. E não só isso. Quando a gente procura a inclusão, quando a gente procura entender um pouco mais e até mesmo sentir, né, se colocar no lugar do outro, com certeza essa jornada ela faz muito mais sentido. Então, para a família, né, busque conhecimento, busque entender, busque essa aceitação, né, dê todo o apoio e incentivo que for possível, porque muitas das vezes depende de vocês isso, né, depende dos familiares. E as empresas não só busquem um conhecimento, mas busquem o reconhecimento desse funcionário. Porque o funcionário que tem uma necessidade, que tem uma dificuldade, ele precisou batalhar durante muito mais tempo para conseguir alcançar a mesma oportunidade, muitas vezes, de uma entrevista. Então, eu acho que se fala-se muito das lutas e pouco das vitórias, né? Então, acho que um funcionário que possa alcançar essa oportunidade de chegar para uma entrevista e você, enquanto entrevistador, enquanto responsável de uma equipe, responsável de um grupo, você se deparar com um possível funcionário que seja surdo, abrace ele, né? Porque isso vai fazer muito mais sentido do que você dizer não foi dessa vez. E é isso. E com tudo que vocês falam, eu vou encerrar a nossa live muito feliz e agradecida pelas pessoas que passaram por aqui, pelas pessoas que ainda vão visualizar, e para as empresas, em qualquer momento, que me escutem, porque eu coloco isso no final do meu pitch. E quem já escutou meu pitch, já escutou isso várias vezes. Não seja um ponto final. Crie oportunidades. Gente, obrigada, boa noite, Thaís, boa noite, Ayrton, Cacá, Renata, as pessoas que estão me ouvindo. Um beijo. Foi um prazer Tchau. estar aqui.
Prazer imenso. Busquem conhecer mais, né? A Kumi é sensacional. Vamos criar esse grupo de pesquisa aí, Thaís. Bora! Tchau, Gente, gente. obrigado. Tchau, muito Tchau, tchau. obrigada. Tchau, meninas, muito obrigada. Tchau, Renata.